iniciaremos um curso intracongresso em seu módulo 2. E para compor a mesa, convidamos o professor Sebastião Maia como coordenador. Como relatores, o senhor Armando Tomás, Jorge Carvalho, Fátima Cortez e José Moraes. Assim, meus irmãos, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos iniciá-lo com a palestra do Dr. Vitor, titulada Síndrome dos Aparelhos Parasitas, Goécia e Arquepadias. Passando então a palavra ao Dr. Vitor. Senhoras e senhores, bom dia. Que todos tenham passado uma boa noite. Vamos então reiniciar a nossa jornada invocando as bênçãos do Pai Celestial. Que Jesus possa nos envolver com suas vibrações amoráveis e que tenhamos condições de termos um dia tranquilo, um dia bastante útil nesta convivência fraterna, sobretudo de aprendizagem. Dando continuidade, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito das obsessões complexas. Eu tenho que me desculpar antecipadamente com todos. O tema é muito árido. Ele tem que ser exposto de uma forma didática. É um tema mais relacionado com a parte técnica, o componente prático da doutrina espírita. É um tema que envolve os problemas da dor humana, os problemas do sofrimento, e que expressam, sobretudo, a miséria que ainda vai na intimidade de cada um de nós. E quando nós falamos de miséria humana, naturalmente, o assunto torna-se um pouco mais árido. Mas vamos procurar, de qualquer forma, trazê-lo para os senhores de uma maneira que todos possam entender e compreenderem que no presente momento, em se tratando de problemas espirituais, de espiritopatias, nós demos um pequenino passo, porque adquirimos o conhecimento da técnica, muito embora a técnica não seja suficiente em se tratando de miséria moral. Os senhores sabem que o que caracteriza o procedimento espírita em toda a sua abrangência é esse contato íntimo e sutil que nós estabelecemos com o Evangelho do Cristo. A busca deste encontro entre ciência e religião não tem sido muito fácil.
São muitos os percalços. E às vezes, dentro da própria doutrina, aqueles que se propõem ao palmilhar os campos práticos, os campos mais relacionados com o aspecto da ciência, às vezes são incompreendidos. De qualquer forma, trazemos com todo carinho o fruto de uma experiência de mais de 25 anos. E os senhores vão ficar sabendo o que se pode fazer diante de certas conjunturas mais complexas relacionadas com as influenciações espirituais. Hoje nós vamos lidar com as influenciações espirituais externas, com os processos de natureza obsessiva propriamente dito. Já que ontem aproveitamos o dia para discutirmos a respeito das auto-obsessões. Então vamos lá. Obsessões complexas. Se nós levarmos em consideração a situação mundial, o conhecimento das criaturas a respeito da problemática do espírito, os senhores hão de convir que a pátria brasileira, ela se constitui num foco, num centro de referência, talvez, com relação aos problemas dito espiritistas, ou seja, aqueles fenômenos que são estudados dentro do contexto doutrinário, porque nós palmilhamos ao lado da doutrina espírita, com a doutrina espírita. Longe de nós qualquer intenção de nos intitularmos pesquisadores psíquicos simplesmente, parapsicólogos, não é essa a nossa intenção. E não arredamos o pé da nossa postura. Então, o que nós vamos falar aqui está situado dentro do contexto espírita. E esperamos que, de alguma forma, os confrades entendam que amanhã ou depois, tais conhecimentos serão incorporados aos nossos cânones doutrinários, porque eles têm importância, estão relacionados com a miséria humana, mas, sobretudo, significam uma pequenina luz a brilhar lá no final do túnel. Aquela luz que nos conduz a bom termo. É exatamente no Brasil que as pesquisas psíquicas, dentro do contexto doutrinário, estão se desenvolvendo de uma maneira mais rápida. Tomamos conhecimento de publicações que nos chegam do exterior. Umas abordam o problema da mediunidade, abordam o problema das influenciações espirituais, mas a gente percebe que, no frigir, algo nos diferencia. E este algo está exatamente relacionado com a postura ética assumida pelo espiritista brasileiro, inclusive o pesquisador espírita brasileiro. Nós podemos dizer que a contribuição dos pesquisadores espíritas aqui no Brasil, ela tem sido bastante interessante. Os senhores estão lembrados das obras do Hermínio Miranda. Ele que nos trouxe o fruto de sua vivência, lidando diuturnamente com as sombras. Um processo extremamente difícil e complexo. A maioria dos senhores conhece a obra do Dr. José Lacerda de Azevedo, autor do livro Espírito, Matéria e Energia e Espírito. Com este cidadão, nós estagiamos 6 anos lá na divisão de pesquisas psíquicas do Hospital Espírita de Porto Alegre, buscando o entendimento mais profundo das questões obsessivas, dos problemas espirituais, e lá concretizamos um ideal. É como se nesta encarnação tivéssemos a chance de participar de uma verdadeira pós-graduação em medicina espiritual.
saímos de lá com alguns conhecimentos e nos propomos lá no Distrito Federal, onde posteriormente nos fixamos, a desenvolver esta tarefa, porque nos parece nobre, nos parece digna, principalmente condimentada pelo tempero do Evangelho. Os desafios da obsessão espiritual. Vejam bem, eu vou falar de obsessões complexas e as pessoas poderiam perguntar: o que é que significa obsessão complexa? Tem alguma coisa a ver com obsessão simples? Kardec tem uma classificação didática. Kardec fala em obsessão simples, em fascinação, em subjugação. Quando nós, dentro do nosso paradigma de pesquisadores, dentro deste contexto médico-espírita, falamos em obsessão complexa, é porque existem algumas características que nos permitem, assim, caracterizar os diversos problemas com os quais nós fomos nos defrontando através dos tempos. No conceito kardeciano, na obsessão, o espírito age exteriormente com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último se encontra, então, como numa rede e constrangido a agir contra a sua vontade. Isto foi pensado de um capítulo de A Gênese e expressa, de certa forma, o conceito de obsessão simples. Vejam bem, resumindo, no conceito kardeciano, o processo obsessivo decorre da ação mental. Os nossos confrades que nos antecederam têm falado na ação de mente sobre mente, numa ação telepática, na projeção de certas imagens. Essas imagens são captadas pela mente da vítima ou do obsidiado. O processo obsessivo, dentro deste contexto kardeciano, ele está relacionado, portanto, com a ação hipnótica exercida pela entidade desencarnada, intensificada pela proximidade do seu campo vibratório. Quando este processo implica numa aproximação muito íntima da entidade desencarnada conosco, nós vamos ficar também sobre a influência da sua psicosfera ou do seu campo magnético. Mas, dentro da característica kardeciana, a obsessão decorre da ação, da influência mental do espírito da entidade desencarnada. Vejam bem, de acordo com o grau de constrangimento, é uma expressão utilizada pelo codificador, o grau de constrangimento, nós vamos percebendo que a vítima pode desenvolver um comportamento mais esdrúxulo e entrar num processo franco de fascinação. Se o constrangimento for mais intenso, o espírito pode assenhorear-se da vítima e praticamente conduzir os seus passos, interferindo na sua capacidade mentoafetiva de forma objetiva, interferindo no seu processo de ideação, no seu processo criativo, interferindo nas suas faculdades mentais. Como expressão prática da subjugação, nós vamos encontrar os problemas relacionados com as psicoses clássicas, como nós as conhecemos dentro da medicina clássica, as esquizofrenias, as depressões profundas. Então, isto é o conceito que Kardec nos transferiu. Quando nós falamos em obsessões complexas, nós pensamos o pensamento do Dr. José Lacerda de Azevedo, este ilustre pesquisador psíquico brasileiro, que nos informa que a obsessão complexa, como obsessão complexa, nós consideramos todos os casos em que houver ação de magia negra, implantação de aparelhos parasitas, uso de campos de força dissociativos ou magnéticos de ação contínua,
provocadores de desarmonias tissulares que dão origem a processos cancerosos. Vejam bem, a obsessão complexa seria um estágio mais avançado. Não haveria apenas a influenciação hipnótica, a ação mental. Os obsessores utilizariam certos artifícios. A inserção de artefatos fluídicos na intimidade do nosso organismo perispirítico pode produzir uma série de anomalias que, com o passar dos anos, foram identificadas através das nossas práticas e hoje se constituem no substrato dessa medicina espiritual que nós pretendemos seja a medicina exercida a partir deste milênio que se aproxima. Por enquanto, o nosso trabalho é de divulgação, é de esclarecimento e de receber incompreensões também. Mas alguém tem que enfrentar a situação. Nós não estamos aqui com a intenção de agradar a determinados grupos. Nós estamos aqui com a intenção honesta de propagar aquilo em que acreditamos. Aquilo em que a experiência nos mostrou ser útil para o gênero humano e que as criaturas precisam conhecer, vencendo barreiras preconceituosas, ampliando um pouco mais a visão e buscando o conhecimento, porque quem mais conhece, mais sabe. Mas é senhor de si. E o indivíduo que mais conhece, ele pode perfeitamente separar o joio do trigo. Muito bem. Nós vamos, inicialmente, estudar um dos modelos de obsessão complexa. O Lacerda denominou de síndrome dos aparelhos parasitas no sistema nervoso do campo astral. Síndrome nós já explicamos. É aquele conjunto de sinais e de sintomas que caracterizam uma determinada afecção, um determinado distúrbio. A síndrome dos aparelhos parasitas é o conjunto de sinais e sintomas decorrentes da inserção de artefatos fluídicos, elaborados por ação ideoplástica do obsessor, porque isto ocorre na dimensão extrafísica. No sistema nervoso do perispírito, SNP, não é sistema nervoso periférico, é sistema nervoso do perispírito. É uma estrutura mais profunda, em outra dimensão localizada, da criatura alvo e capazes, esses artefatos, de desencadearem as mais variadas perturbações neurológicas, mentais e orgânicas. A partir daí, foi que o processo nos chamou a atenção pela gravidade. E nós percebemos quantas criaturas no Brasil e no mundo estavam sendo vítimas da síndrome dos aparelhos parasitas, sem que o processo estivesse sendo adequadamente diagnosticado em campo experimental, dentro da metodologia proporcionada pelo Espiritismo. Daí a nossa intenção de depois de 20 anos de observações, iniciarmos esse trabalho de divulgação e de orientação no sentido de que os próprios espíritas passem, pelo menos teoricamente, a conhecer melhor questão de tão magna importância, porque assim nos parece. Esses aparelhos, eles são todos desarmonizantes. A nossa observação prática nos permitiu identificar aparelhos de atuação periférica. Isto é muito comum. E a maioria dos grupos mediúnicos fazem menção à existência desses artefatos. Quem trabalha aqui mediunicamente sabe que, vez por outra, quando nós estamos tentando auxiliar um companheiro encarnado, certos médiuns, portadores da capacidade de desdobramento espontâneo
e da segunda vista, eles dizem, eu estou vendo uns aparelhos, o perispírito do nosso paciente está envolvido com cordas, parece que há placas, não é, que interferem na articulação, existem pinos colocados em determinadas áreas do organismo, ele sente dor, eu vejo, eu percebo alguma coisa que o comprime, uma faixa no tórax, o paciente queixa-se de falta de ar, de dispneia. Então, são artefatos periféricos colocados na periferia do campo perispirítico. Eles não são aparelhos mais elaborados. Nós vamos absorvendo isto na medida do nosso comportamento, sempre que baixamos o padrão vibratório por uma discussão, uma atitude moral inconveniente, inadequada, as entidades perturbadoras, às vezes até os obsessores, que vão produzir as chamadas obsessões simples, se aproximam e colocam esses objetos com a finalidade de nos fazer sofrer. Acontece que estes objetos periféricos, colocados e diagnosticados espontaneamente por uma quantidade muito grande de médiuns dotados da capacidade de segunda vista, nas reuniões mediúnicas ortodoxas, eles são devidamente identificados. E quando o paciente é trazido à intimidade da casa espírita, ele pode sentir uma certa melhora, não só pelo afastamento da entidade, após o processo clássico de doutrinação, como pela retirada. Os passes magnéticos, a terapêutica bioenergética, habitualmente patrocina o descolamento desses artefatos fluídicos que nós falamos, que nós identificamos como periféricos. E os sintomas são de pouca monta. Dor de cabeça, se existem sudários apertando o crânio, a criatura passa a queixar-se de uma cefaleia muito frequente e não responde bem aos analgésicos e certas, mas sempre manifestações sintomáticas de pouca monta. Vejam bem, estes aparelhos, eles podem ser removidos por passes magnéticos. Mas existem os aparelhos invasivos. Estes é que nos chamam a atenção, porque são exatamente estes aparelhos que vão levar à origem da síndrome dos aparelhos parasitas verdadeiramente, porque eles produzem uma repercussão muito mais complicada. Eles provocam patologias de alta complexidade, mas só podem ser inativados através das chamadas cirurgias espirituais, através da intervenção ou do autor do problema, do obsessor, ou então das equipes espirituais que se propõem, em nome do Cristo, a realizar este trabalho de caridade. Os aparelhos parasitas invasivos são condensados energéticos de teor vibratório barôntico, plasmados ideoplasticamente e inseridos em áreas nobres do sistema nervoso perispirítico das vítimas encarnadas. Vejam bem, a coisa agora é mais complicada, porque esses aparelhos são inseridos por verdadeiros técnicos das sombras. Não é trabalho para iniciante, é trabalho para inteligências mais bem elaboradas. São espíritos mais cristalizados no mal e, sobretudo, inteligentes e conhecedores de técnicas diferenciadas que os espíritas precisam saber que existem para que tenham condições também de se defender. Porque acontece que, pela nossa observação, as sombras evoluíram muito nas técnicas sutis de comprometer a criatura encarnada. E nós permanecemos com os nossos procedimentos clássicos, nos apoiando no campo da dialética evangélica, da dialética amorável, mas nem sempre os resultados eram condizentes com as nossas esperanças. Se havia uma discreta melhora,
o paciente não apresentava recuperação total, havia uma remissão temporária dos sintomas, logo em seguida o paciente voltava a apresentá-los na mesma intensidade de antes. Era alguma coisa sem fim. Esta investigação nos permitiu a identificação destes aparelhinhos, condensados energéticos, sim, mas dotados de características especiais. Para não perdermos tempo entre os muitos tipos de aparelhos existentes, nós vamos fazer menção aqui a esses que são retroalimentados e funcionam por sistema de feedback. É interessante, vejam só, um exemplo prático para que os senhores fixem o detalhe. Uma criatura, um cidadão nos procura portando uma síndrome neurológica. Muito cansadinho, ele sempre apresentava vertigens, crises vertiginosas, uma sensação de cansaço, de desvitalização progressiva. Ele não podia caminhar. Se ele desse 2, 3 ou 4 passos, ele sentava exausto, entrava em dispneia, o zumbido se intensificava, arfava. E assim as coisas estavam progredindo. Examinado na estrutura perispirítica, porque esta é uma das vantagens, e nós vamos ver quando estudarmos aqui a apometria, nós trabalhamos diretamente na matriz perispirítica, porque nós espíritas sabemos que é no perispírito onde, em última análise, se assestam os problemas, as ligações obsessivas, os aparelhos parasitas. Então era necessário que nós tivéssemos acesso ao campo perispirítico em situação experimental de uma forma mais facilitada. Kardec chamava atenção no século passado: quando tiverem conhecimento da estrutura perispiritual, quando conhecerem na melhor, teremos a possibilidade de resolver problemas intricados. Mas como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos concretizar os ideais kardecianos, os ideais do Dr. Bezerra de Menezes, se nós não nos esforçarmos no campo prático, no campo da pesquisa? Alguém teria que dar o primeiro passo nesse sentido. É uma questão de bom senso. O aparelho foi identificado neste cidadão. Eram pequeninos eletrodos inseridos em áreas nobres do sistema nervoso encefálico. Não havia obsessor ao lado desta criatura. O primeiro detalhe que nos chamou a atenção: as técnicas são sofisticadas, os obsessores não comparecem ao ambiente, não se identificam. E se o grupo mediúnico não tiver uma certa tarimba e não estiver devidamente preparado para identificar tais sutilidades, elas vão passar desapercebidas. Quando nós desdobramos o paciente, as médios fixaram lá a sua atenção na intimidade do encéfalo do nosso pacientezinho e descobriram que haviam alguns eletrodos pequeninos inseridos em certos núcleos e que desses eletrodos partiam fios capilares, por sua vez ficavam inseridos aqui nos tendões da musculatura, nos tendões dos órgãos motores. Resumindo, era um aparelho que funcionava por feedback, retroalimentado, ou seja, alimentado pela própria energia produzida pela atividade muscular do paciente. Quando ele fazia um movimento, a energia desencadeada pela fisiologia normal da placa muscular servia para ativar o eletrodo. E ele emitia, então, as suas vibrações desarmonizantes. O indivíduo tinha aumentado, intensificado o processo de zumbido, a vertigem se intensificava, vinha o cansaço, ele parava. Quando ele descansava, repousava, cessava tudo. Mas se ele se movimentava, a sintomatologia retornava. Vejam a sutilidade desta questão. Com a remoção desses aparelhos, é que nós vamos conseguir
alguma coisa no sentido da melhoria franca do nosso paciente. Existem esses magnetofones, são pequeninos emissores, emitem sugestões subliminares, são responsáveis pela indução de inúmeros casos de toxicomanias, alcoolismo, ideias suicidas, distúrbios comportamentais. Nós atendíamos um jovem toxicômano, um jovem viciado em drogas. Quando fizemos o desdobramento do seu campo astral, as médias identificaram uma placa em torno do seu cérebro, de onde partiam fios que desciam para as zonas umbralinas. As médiuns, em estado de desdobramento, junto com a equipe espiritual, foram até o local. Identificaram uma verdadeira base. Depois de todo um trabalho de acesso, de invasão deste local, desta base, quase que situada no umbral inferior, nós fomos encontrar uma sala de onde os comandos partiam, no sentido de desestruturar por completo a personalidade do nosso paciente, do nosso jovem paciente. Trouxemos o responsável por aquele laboratório, uma entidade que, no diálogo, nos falou o seguinte: nós perguntamos, como é que vocês agem sobre jovens? Por que vocês fazem isso? Que técnica vocês estão utilizando? E ele, já se sentindo sob o domínio dos mentores, dos espíritos que nos assessoravam no trabalho assistencial, ele como que abriu o jogo e disse: isso é muito fácil. No dia de hoje, onde vocês estão vivenciando um período de turbulência social, de inversão de valores, com muita facilidade nós nos aproximamos desses barizinhos, desses inferninhos, onde a juventude abusa não só de bebida, como de substâncias, de drogas, de estupefacientes e de estimulantes do sistema nervoso central, e ficamos ali espreitando. Existem os mais sensíveis, os mais dotados de uma sensibilidade mais vibrátil. À medida que eles vão se intoxicando com álcool, intensificado pelo uso da droga, eles entram no estado de semi-acoplamento. Isto é o suficiente para que nós nos aproximemos e coloquemos o nosso aparelho parasita inserido no seu cérebro. A partir deste momento ele é nosso, ele nos pertence, porque isto não sai com passe, isto não sai com nenhum outro tipo de terapêutica. Ele pode ser internado, passar 2, 3, 6 meses num processo de tentativa de recuperação. Realmente existem verdadeiros hospitais, verdadeiros abrigos voltados para a recuperação de viciados, que exercem um trabalho muito bonito, e eles devem continuar exercendo essa tarefa. Agora, eu só lembro um detalhe: os aparelhos parasitas têm que ser tirados, porque se ele sai da internação desintoxicado, sofre um verdadeiro processo de lavagem cerebral no sentido do bem, porque são muitas as instituições evangélicas voltadas para este mistério, que é um mistério louvável. Eles, com o passar dos dias, começam a receber as informações subliminares. Os aparelhos emitem mensagens subliminares: volte a beber, volte a beber. Para que estudar? Para que estudar? Para que família? Abandone o lar, fume maconha, fume maconha. Meus amigos, isso durante o decorrer de um dia, uma semana, um mês, um ano, não há criatura que resista. E daí nós vamos encontrar esta quantidade de jovens totalmente desligados da realidade vivencial, vivendo num mundo à parte, a maioria nas mãos das trevas, através da inserção desses aparelhos. Por quê? Deficiência nossa de pais, que não soubemos ministrar dentro do lar as condições necessárias ao reforço das defesas espirituais da nossa casa, dos nossos filhos. A dificuldade que nós temos no relacionamento com os nossos jovens, deixando que eles vivam a sua vida, enfrentando todos os modismos. No entanto, as consequências aí estão.
Eu estou trazendo apenas uma pequenina amostra do ponto de vista espiritual dessas situações que nós identificamos habitualmente com uma certa intensidade na intimidade das casas espíritas que trabalham com a técnica da apometria. E assim, nós vamos encontrar aparelhos que agem como verdadeiros emissores de energias dissociativas, inclusive produzindo aquelas clássicas enxaquecas que não responsivas à medicação habitual, os problemas de convulsões e até mesmo aparelhos que induzem, por desestruturação tissular, a formação de neoplasias malignas. Por último, estes inibidores da atividade neurotransmissora cerebral, inibidores ou estimuladores, são aparelhos colocados por inteligências trevosas que visam interferir exatamente a nível dos neurotransmissores, da dopamina, da serotonina, da noradrenalina, que são substâncias que, sofrendo um desvio de seu metabolismo, pode levar à precipitação dos problemas de psicoses, de esquizofrenias, de depressões profundas, difíceis de serem tratadas pelas nossas possibilidades terapêuticas, se nós não tivermos a iniciativa de completarmos o tratamento com os procedimentos espiritistas que já dispomos, porque isto já é do nosso conhecimento. Muito bem. O diagnóstico desses aparelhos parasitas, eles podem se processar através da clarividência espontânea, como nós falamos aqui no início. Há grupos mediúnicos que dispõem de médiuns com esta capacidade da visão, da segunda vista, e eles identificam no paciente a presença dos aparelhos, pelo menos os aparelhos periféricos. Mas é pelo desdobramento apométrico, a metodologia correta de investigação desses casos. Esta metodologia nos permite a identificação no sistema nervoso, na intimidade dos núcleos cerebrais, lá na área diencefálica, lá no sistema límbico, lá em determinadas situações, porque dificilmente nós atendemos um paciente hoje, nos nossos trabalhos mediúnicos, que não sejam portadores de aparelhos parasitas. O problema está se tornando do conhecimento das trevas. E eles utilizam esses artifícios com muita facilidade. Graças a Deus, a misericórdia divina nos permitiu um pequenino avanço neste campo para que nós pudéssemos fazer frente a esta quantidade de espíritos que procuram nos infelicitar através dessas tentativas ardilosas. A terapêutica, ela está baseada na identificação, atração e doutrinação das entidades espirituais responsáveis. Elas têm que ser identificadas e nós temos técnicas para isto. Tem que se fazer a retirada desses artefatos, porque senão o paciente não melhora da sua sintomatologia. Normalmente, nós concitamos o autor a fazer a retirada, como uma tentativa de um primeiro passo, no sentido ético, da própria recuperação do obsessor. Quando ele responde bem à nossa dialética doutrinária, à nossa dialética evangélica, e lá num determinado momento se convence de que ele deve parar para o seu próprio bem, ele retira o aparelho. Isto abre os campos para a sua recuperação, inclusive dele, de espírito em desequilíbrio, facilitando a sua remoção para as colônias espirituais, para os postos de socorro mais avançados, que normalmente nos dão cobertura nesse tipo de tarefa. Caminhamento das entidades em campos de força para os postos, demais procedimentos doutrinários e, finalmente, o acoplamento do paciente no campo físico, porque o paciente, nesta situação, ele é examinado desdobrado. Uma outra patologia complexa seria a magia, o que habitualmente nós conhecemos como magia.
magia negra. A magia, de uma maneira geral, até pouco tempo, ela era muito pouco entendida. Entre os conceitos, nós temos aqui o do grande ocultista francês Eliphas Lévy, que dizia que magia é a ciência exata e absoluta da natureza e suas leis. No entanto, com a obra editada pela Federação Espírita Brasileira, Loucura e Obsessão, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, que tem como autoria o espírito, que é um verdadeiro pesquisador, os senhores sabem, dos fenômenos obsessivos, o Manuel Filomeno de Miranda, nós fomos buscar um pouco mais de conhecimento, porque a obra, de certa forma, ela está, Loucura e Obsessão, este livro, orientado pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes. E lá, na página 114 desta obra, nós vamos encontrar esta frasezinha aqui, onde a entidade faz referência à magia. É uma ciência-arte tão antiga quanto as primeiras conquistas culturais do homem. Vejam bem, a coisa é exposta de uma maneira clara, objetiva, sem subterfúgios, porque na natureza, em termos de pesquisa, quando nós trabalhamos para o Cristo, tudo tem que ser examinado. E depois a gente procede a exemplo de Paulo, separando aquilo que nos convém daquilo que deve ser afastado. Isto é bom senso, e espírita tem que ter bom senso. Então aqui está. É uma ciência-arte, então ela existe. É uma ciência-arte tão antiga quanto as primeiras conquistas culturais do homem, reservada à intimidade dos santuários da antiguidade, é o uso do magnetismo, que começava a ser descoberto, da hipnose e do intercâmbio mediúnico que os próprios imortais desencarnados propiciaram aos homens. Então ele faz uma digressão a respeito do processo de magia. É uma coisa que hoje nós entendemos. Hoje nós temos o conhecimento do magnetismo, da ação mental, da manipulação dos fluidos que aí estão à nossa disposição. O problema é que nós não sabemos utilizá-los para o bem. E inconscientemente produzimos magia para o mal. Quando emitimos pensamentos negativos, de ódio, de inveja, não sabemos as forças que estão sendo manipuladas em detrimento da saúde e do equilíbrio de uma determinada criatura. Isto é um processo de magia mental. Mais adiante, esta frase, no mesmo livro: pela mesma forma, percebeu-se que a aplicação de tais recursos podia ajudar ou entorpecer as criaturas, promovendo-as ou perturbando-as. Daí nascendo as duas correntes referidas. Quais são as duas correntes? A magia branca, para o bem, e a magia negra, que é essa com a qual nós nos defrontamos habitualmente nos nossos trabalhos mediúnicos, que visam a identificação dessas patologias mais complexas nos pacientes crônicos que nos chegam ao conhecimento. Magia negra é a goécia. Nada mais é do que um transtorno obsessivo complexo, desencadeado pela presença de campos vibratórios negativos e pela ação maléfica de espíritos degradados. Vejam que neste tipo de atuação existe a conjugação dos campos vibratórios negativos que são projetados sobre a vítima, intensificados pelo concurso de seres degradados, de espíritos impuros que são convocados por tais inteligências com a finalidade de fazer o mal. A propósito, nós temos aqui esta referência kardeciana. O item 552 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga do seu mentor, que pensar na crença, no poder que teriam certas pessoas de fazer malefícios. O espírito responde: certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso, se o seu próprio espírito é mau. E nesse caso elas podem ser secundadas pelos maus espíritos. E mais adiante,
no item 555, há uma ratificação deste propósito. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? O que é, afinal de contas, um feiticeiro? Responde o mentor: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como elas fazem coisas que não compreendeis, os acreditais dotadas de uma força sobrenatural. Muito bem, substituam aquela palavra de boa fé por criaturas de má fé. E vocês vão ter as mesmas energias, os mesmos procedimentos empregados com a finalidade de provocar coisas que não compreendemos, mas com a finalidade única e exclusiva de fazer o mal. Isto é, os processos, isso se constitui num processo de magia negra. A Goécia, em síntese, de acordo com o pensamento do nosso pesquisador, o Dr. Lacerda, ela implica no poder da vontade do feiticeiro, na ação direta de espíritos malfeitores e na presença de campos de força magnéticos negativos que vibram em contato com o campo perispirítico da vítima. Se estes campos não forem anulados, o paciente não se recupera, mesmo que nós consigamos, através da dialética desobsessiva, recuperar as entidades malfeitoras, os espíritos ignorantes que estão a serviço das inteligências trevosas. Então, no processo de magia, nós temos que saber anular esses campos magnéticos, porque eles são físicos. É como o magnetismo, que atrai um ímã, que atrai a limalha de ferro, ele está ali presente, vibrando, e ele tem que ser desfeito. Tem que haver o processo, a técnica para a desmagnetização. A ação nefasta de um processo de magia depende da duração do processo, da intensidade, dos artifícios que são utilizados por essas inteligências e das defesas naturais da vítima. Às vezes, o linguajar popular, que dizem representar a palavra de Deus, não? A voz do povo e a voz de Deus, a gente escuta assim: ele tem o corpo fechado. Seria uma expressão popular de alguma criatura dotada de defesas espirituais, bem mais positivas, bem mais ostensivas, pelo seu procedimento correto, por uma vida mais relacionada com as atitudes éticas, com o comportamento evangélico. Nós sabemos que as defesas naturais das vítimas estão diretamente relacionadas com o seu próprio procedimento íntimo. E os objetivos da magia aí estão. Passando adiante para as arquepadias, só para que os companheiros tenham o diagnóstico, o tratamento. Eu não vou agora entrar em considerações, porque o nosso tempo está esgotado, está se esgotando, mas eu queria passar para a próxima patologia complexa, para que pelo menos os senhores tivessem conhecimento de que isto existe e de que nós já temos a possibilidade de, em campo experimental, através de determinada metodologia, identificarmos o problema. Estamos fazendo referência agora à arquepadia. Vejam, ela está dentro, inserida no campo da magia. É um tipo de obsessão complexa, resultante de magia negra, originada em passado remoto, mas atuando ainda no presente. É interessante, nós descobrimos, como sempre, por acaso, este acaso entre aspas, um pacientezinho dotado de sintomas extremamente opressivos, de dispneia, era como se ele desenvolvesse uma bronquite asmatiforme sem responder aos medicamentos. Se associava o problema à alergia, se associava ao sistema nervoso, ao grau de ansiedade desenvolvido pelo paciente, mas o fato é que esses sintomas, eles eram tão opressivos e intensos que o perturbaram durante toda a vida, a ponto de levá-lo a ser afastado das suas atividades laborativas pela junta médica.
pela junta médica. Quando ele foi examinado e nós desdobramos o seu corpo astral, os médios identificaram a presença dos campos magnéticos silenciosos de magia, que lá estavam presentes, atuando, vibrando e provocando toda esta desarmonia psíquica no nosso companheiro. Foi assim que inicialmente nós identificamos este tipo de patologia. Elas aconteciam no passado, na época do Egito decadente, eram patrocinadas principalmente pelos sacerdotes menores, na Índia também decadente, indivíduos dotados de certos poderes mentais e de conhecimento, de atuação sobre as forças ocultas da natureza. Hoje a doutrina espírita explica perfeitamente essas coisas. Os indivíduos faziam esse tipo de malefício. O detalhe, o espírito imperfeito continuava sintonizando perfeitamente com os tais campos negativos, a ponto de, na reencarnação seguinte, ainda apresentar uma sintomatologia intensa, vibrante, que, graças a Deus, agora já temos possibilidade de diagnosticar e de tratar. Como viram, caríssimos companheiros, o problema é muito sério, o problema é grave. Lidar com a dor humana é uma coisa bastante triste, porque tudo isto acontece graças à própria miséria, a nossa miséria, a nossa imperfeição espiritual. Se hoje nós não somos mago-negros, se hoje nós não somos mais obsessores tão contundentes, nós devemos, ao auxílio da doutrina espírita, nos esclarecendo e nos conscientizando. Mesmo assim, mesmo senhores deste conhecimento, nem sempre na prática nós conseguimos uma vivência puramente evangélica, porque no momento que em casa, na intimidade do lar, nós oprimimos, esmagamos a consciência do nosso cônjuge, de um filho, no momento em que nós emitimos um pensamento de ódio, de raiva, nós estamos incorrendo nessas misérias. E temos que estar atentos, porque o nosso planeta, ele só vai vivenciar a era da redenção, quando a última criatura estiver se transformado intimamente. Aqui está, portanto, esta colaboração da pesquisa espírita no campo prático. Se alguém disser para os senhores, no Brasil não existe pesquisa no campo prático da doutrina, existe sim. Meia dúzia de companheiros estão na intimidade dos seus gabinetes, estudando profundamente estas questões. E esperamos que em situações como estas, congressos como estes, graças à chance que nos foi dada pela nossa irmã, a Mércia Almeida de Carvalho, que é uma batalhadora da causa, nós podemos então conversar e dialogar com os confrades a respeito de tais possibilidades. Que Deus nos abençoe, muito grato pela atenção. Vamos tocar o nosso barco para frente.